Boa noite, queridas. Muito obrigada, viu, de vocês aceitarem meu convite para a gente conversar sobre os 4 pilares da individuação feminina. Por que que eu quis fazer essa aula com vocês antes de vocês entrarem na Tecelã? Para que vocês possam compreender do que se trata realmente quando a gente convida você para se dedicar, para mergulhar num profundo processo de cura do seu feminino. O que que envolve esse processo, sabe? Que tudo tem ali dentro. É a mesma coisa do que tem espalhado aí na internet? É sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá? Para você entender quais são esses pilares e como você vai encontrar, vivenciar esses pilares na Tecelã, ok? Antes da gente começar, eu queria perguntar quem já é a minha aluna. Levanta a mãozinha assim, só para eu saber quem já é aluna. Ah, que legal! Que legal! Tem bastante gente, né? Então, vocês já conhecem um pouco, assim, do trabalho, bem bacana. Muito bem, vamos lá. Então, vocês também que já são minhas alunas, já sabem que eu não gosto de enrolação. O negócio é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, vamos ao conteúdo, tá? A gente vai começar do zero absoluto. Que zero absoluto é esse? O que é individuação? Qual que é o principal argumento que eu defendo aqui? Que um processo de cura do feminino só pode acontecer realmente através de um processo de individuação. Por quê? Porque a gente vê muitas propostas de ativação do feminino, via rituais, a gente vê muitas propostas de alteração de comportamento, olha, você tem que falar assim, agir assim, estratégias, né, sendo ensinadas como uma forma de você potencializar a sua feminilidade, como se tudo isso compusesse o processo de cura do feminino. E o que eu defendo e o que eu quero ensinar para vocês e quero convidar vocês a viverem é um processo de individuação. Individuação é um termo cunhado por Jung, e eu trouxe uma definição aqui que eu acho bem legal, bem abrangente, que é a fala de Von Franz. Von Franz é uma discípula de Jung, ela trabalhou durante 30 anos com ele, ela é especialista em contos, em análise de contos, e esse é um pilar importante do trabalho com o inconsciente, e ela, quando vai se referir ao que é individuação, citando Jung, ela diz o seguinte, que existe no ser humano uma tendência inata, natural e espontânea de encontrar o seu centro, a sua unicidade, aquilo que é único em você. A experiência da unidade de todas as partes cindidas do ser humano ocorre simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos a unicidade, ou seja, conforme eu vou integrando partes cindidas, identificando partes cindidas em mim e unificando essas partes, ao mesmo tempo eu vou desenvolvendo a minha unicidade, tá? A nossa totalidade, então, vai se realizando de maneira relativa e parcial e ao centro ao mesmo tempo. O que é esse centro para Jung e para Von Franz? É a essência, é o self, é a espiritualidade. Então, no inconsciente, conforme a gente vai vivendo esse processo de unificação, esse processo de integração das partes cindidas, a gente também vai se aproximando daquilo que é o self, daquilo que é o centro, daquilo que é a essência, daquilo que é o nosso eu verdadeiro, tá? E toda vez que a gente chega perto desse centro, segundo Von Franz, algo transcende dentro de nós. A esse processo todo, no campo da vivência da alma, em busca do mais profundo do nosso ser, Jung deu o nome de individuação. Tá? Então, eu achei bem poética essa primeira abordagem aqui da individuação, para você ver como ela é abrangente e como ela é cíclica, como tudo aquilo que envolve o feminino. Então, não é um processo que caminha reto, sabe? Uma etapa depois da outra, mas é um processo em camadas, é um processo circular, é um processo espiral, que ao mesmo tempo nos leva a contatar o lugar mais profundo dentro de nós e ao mesmo tempo nos capacita a expandir e a manifestar essa unicidade que vai nascendo
da integração das partes cindidas. São palavras meio rebuscadas, né, porque são palavras da psicanálise, mas eu acho que define muito bem o que é esse processo de individuação. Então, o que eu quero com essa primeira informação? Fazer você entender que é um processo profundo, elaborado. Não é uma receita simples, tá? É um processo que acontece em camadas e que o rico desse processo está onde? No inconsciente. Então, a gente precisa conseguir trabalhar acessando os conteúdos do inconsciente. Então, o que a gente vai conversar nessa aula aqui? Quais são os pilares dessa individuação feminina? Por quê? Porque a individuação feminina é diferente da individuação masculina. Individuação é um processo que acontece tanto para homens quanto para mulheres, mas que para mulheres tem suas peculiaridades. Por quê? Porque por conta da porção feminina, a mulher vai experimentar o contato com a sua própria identidade e o processo de validação, aprovação dessa identidade aqui fora, de maneira diferente das dos homens. Ou seja, o homem, para testar essa identidade que ele está construindo, para saber o valor que essa identidade tem, ele faz o quê? Ele lança essa identidade de maneira fálica no mundo. Ele é competitivo, ele quer chegar primeiro. Então, o modo do homem se mover é competindo. E aí, se ele acerta, se ele ganha, se ele é reconhecido, ele pega aquela parte que ele manifestou e valida. Certo? E assim ele vai falando, tô funcionando, eu tô indo bem na minha vida, eu tô indo bem nas minhas relações afetivas, eu tô indo bem no trabalho, eu tô indo bem no esporte, porque eu lanço essa porção que eu estou manifestando e se funciona, eu valido. E com a gente, funciona dessa maneira? Não. Por quê? Porque a gente valida a própria identidade a partir do feminino. Quando eu falo identidade aqui, eu estou falando dessa perspectiva abrangente que Jung aborda, que envolve até chegar nesse lugar que ele chama do centro, que ele chama desse self verdadeiro. Então, como que a gente faz isso? A partir daquilo que é o feminino. Como o feminino se move? De maneira circular. Então, o feminino, na verdade, ele traz para si para experimentar. Então, isso faz com que, imagina numa cena de paquera, um homem está interessado numa mulher, ele vai fazer o quê? Ele vai se lançar para essa mulher e ele vai vir com aquilo que ele acha que ele tem de melhor. Então, se a conversa, ele vai chegar com a conversa, se é a piada, ele vai chegar com a piada, se é a forma física dele, ele vai fazer um movimento fálico em direção a essa mulher. E essa mulher vai fazer qual movimento? Ela vai tentar trazer para si, atrair. Por quê? A mulher puxa para si para experimentar. Quando ela consegue trazer para si, ela valida. Entenderam? Então, imagina isso num segundo sentido, que é, por exemplo, um homem entra num lugar. Eu gosto muito, não sei se vocês assistem, mas eu gosto muito de assistir esses programas, tipo Casamento às Cegas, Casamento Indiano, essas séries coreanas. Agora tem uma ótima, se vocês são fã desses programas, já vou indicar essa aqui, que é Ilhados... Como é que é? Solteiros, ilhados e desesperados. É uma mistura de dorama com Casamento às Cegas, sabe? Eles tentam trazer uma ideia mais americanoide de sensualidade, mas não tem. Então, não tem nem beijo na boca, sabe? É bem tranquilo, assim, dá pra gente assistir. É uma delícia de ver, porque eles têm aqueles valores. E a gente vê muito forte isso que eu tô trazendo aqui para vocês, que é o quê? A ideia de que um homem, por exemplo, quando eles vão falar das mulheres que eles escolheram, eles falam, desde que eu cheguei, ela é meu tipo ideal de mulher, e eu vou em cima dela, porque é aquela mulher que eu quero. A mulher, ela entra numa crise quando um homem começa a investir nela, vir na direção dela, e ela começa a ter dúvida se ela deve ficar com ele. Então, ela não seguia muito pela ideia do eu quero aquele, eu vou para cima daquele. Ela lida com aquilo que chega até ela. Então, conforme esses homens vão investindo, ela vai escolhendo. E qual ela escolhe? O que
fala mais sobre ela, ou seja, que faz com que ela se sinta validada, que faz com que ela se sinta reconhecida. Então, isso torna o processo de individuação para nós, muitas vezes, mais longo, exige mais musculatura da alma da gente, porque a gente precisa lidar com aquilo que chega, e aí a gente tem muita culpa com relação a isso. Então, isso num processo de individuação vai gerar um desgaste muito grande, porque esse movimento simbólico, né, que eu estou tentando exemplificar aqui para vocês, da mulher trazer para si tudo, vai fazer com que ela se identifique muito mais com vários arquétipos, com vários ideais que ela tem que atingir, porque é assim que ela constrói a própria identidade. Ela olha, pega para si e tenta validar essa realidade. Então, o processo de cura desse feminino cheio de coisa que ela pegou e que ela não sabe se é para ela, se não é para ela, se ela quer, se ela não quer. Uma das coisas mais difíceis para uma mulher é ela escolher. Mas o que você quer? Aí elas falam para mim assim: ai, Dani, sabe o que acontece? Eu não sei se eu devo, sabe, fazer isso. Aí mistura a culpa, mistura Deus, aí fala, não sei se Deus quer que eu faça isso, não sabe o que é emocional e o que é espiritual, justamente por causa desse processo de como uma mulher valida a própria identidade, tá? Então, essa diferença de como um homem vive o processo de individuação e de como uma mulher vive um processo de individuação é muito importante para que essa construção dessa autenticidade seja sólida. Aí vamos supor que você me pergunte, estou considerando que você pergunte, tá bom, mas ok, se eu for fazer esse processo de individuação, qual que é o resultado final que eu vou ter? É claro que eu não estou propondo e nem afirmando que a gente viva um processo de individuação inteiro num curso. Isso não é possível, tá? O processo de individuação é o processo de uma vida. Agora, o que você pode ter num curso? Você pode ter a otimização desse processo. Você pode aprender como ele funciona. Você pode aprender as etapas desse processo. Você pode ter os conteúdos dentro de você acessados, para que você não precise ficar refém de uma situação que aconteceu uma coisa na minha vida que me provocou lidar com isso. Por exemplo, uma crise num casamento, uma crise na vida profissional, e isso me levou a lidar com isso. Se eu falo, não, voluntariamente eu quero aprender sem ter que precisar passar por isso, o que acontece? Eu ganho tempo, eu otimizo os meus resultados e eu minimizo o meu desgaste emocional. Então, vamos lá. Qual que é o resultado que eu posso ter vivendo conscientemente um processo de individuação? Esse processo de individuação, ele se refere, então, ao desenvolvimento e à realização de uma personalidade única. Então, é preciso desenvolver e realizar essa personalidade. O resultado disso é a integração desse processo e harmonização desses diversos aspectos da sua psique. Por exemplo, a sua persona, que é aquilo que você apresenta para as pessoas aqui, aquilo que você desenvolveu para viver em sociedade, e todo o seu conteúdo reprimido, que é a sua sombra, que você talvez não faça nem ideia que tudo que está guardado lá dentro. Tem como viver realização da sua identidade sem integrar essas partes? Não. Tem como curar o feminino sem integrar essas partes? Não. Da mesma maneira, tem como viver a máxima potência da sua identidade sem integrar o masculino e o feminino dentro de você? Não. Essas partes todas cindidas precisam ser integradas. E o resultado dessa integração, que é o processo de individuação, é que vai viabilizar que você consiga viver realização pessoal, que você consiga viver autenticidade, que é uma coisa que a gente quer muito, né? Eu quero descobrir quem eu sou, eu quero descobrir a minha forma de fazer as coisas, eu quero descobrir aquilo que eu tenho de único para oferecer. Tudo isso é resultado de um processo de individuação, tá? Que
tem a ver com todas essas partes que eu já falei aqui, e que eu não vou ficar repetindo para a gente poder avançar para essas 4 partes, tá? Dentro dessa perspectiva, eu queria trazer uma coisa bem básica, mas que eu acho que vai dar um entendimento bom para vocês. Então, a partir desse olhar de Jung, que é tudo aquilo que a gente vai abordar na tecelã, o que é o feminino? O feminino, então, é esse sentir, é o mundo de dentro, é o mundo dos seus símbolos, é o mundo do seu conteúdo interno, não aquele conteúdo ainda não elaborado, aquele conteúdo ainda não nomeado. É o útero que vai gerar tudo aquilo que você vai viver. Tudo isso é o feminino. O feminino, na maneira de se relacionar, ele vai se manifestar como? Ele vai viabilizar que você saiba receber, que você saiba relaxar, que você saiba descansar, que você saiba receber, acho que eu já falei. Então, por que esse entendimento é importante? Para você entender que, simplesmente a partir desse olhar, não existe ativação do feminino. Que é uma coisa bem comum, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, sobre ativação do feminino. Veja, ativação é um princípio masculino. Ativar é, por natureza, masculino. Então, se eu falasse assim, olha, vem fazer um curso comigo que eu vou te ensinar a ativar o feminino, eu estaria, é a mesma coisa de eu dizer, vem masculinizar o feminino. Porque a ativação é um princípio do masculino, não é do feminino. Então, não funciona, não existe, assim, não tem como isso acontecer, não tem como a gente ativar o feminino. O que acontece é que, muitas vezes, essa abordagem fala do quê? Fala de comportamentos. Então, fala, olha, você vai lidar, a gente vai falar melhor aonde isso se encaixa, mas é para você entender, por exemplo, que tem a ver com maneira como você se veste, maneira como você se porta, você se cuidar, você pintar a unha, você passar batom, você falar de uma maneira mais assim ou mais assado, como se isso fosse ativar o feminino. Mas, na verdade, é uma feminilidade aprendida, tá? Aprendida e, consequentemente, rasa. Isso tem a ver com cura do feminino, com cura dessa mulher, com todo esse processo que envolve realmente a espiritualidade e que envolve tudo isso? Não. Certo? Então, só para vocês entenderem essa diferença. Então, por essa perspectiva, o masculino é a forma e o conteúdo é o feminino. Então, tem como curar o masculino? Não. Por quê? Porque o que quer que você carregue dentro de você é o feminino. Quando isso vira masculino? Quando você manifesta. Certo? Então, feminino curado, conteúdo interno curado, masculino curado. O masculino em nós manifesta o nosso feminino. Por isso, a proposta é cura desse feminino. Ou seja, cura desse conteúdo e de todas as camadas que compõem esse conteúdo. Passado esse primeiro momento, que era só uma pequena introdução, a gente vai falar desses 4 pilares que compõem esse processo de individuação. Esses 4 pilares estão espalhados em camadas no curso A Tecelã. Por quê? Como isso é cíclico, então, em cada um dos novelos que a gente vai trabalhar ali, a gente vai ter partes que acionam cada uma dessas camadas que a gente vai conversar aqui, tá? Qual que é essa primeira camada que envolve a individuação feminina? O conteúdo ancestral, a ancestralidade. Esse conteúdo ancestral é uma parte bem profunda e bem determinante do nosso conteúdo interno, tanto para homens quanto para mulheres. Qual que é o grande problema disso? Jung vai dizer assim, primeiro, deixa eu falar o que compõe todo esse conteúdo ancestral. Essa ancestralidade, então, no inconsciente, ela vai estar relacionada a todas as suas memórias, traumas, padrões comportamentais que são transmitidos de geração em geração, através tanto da família, quanto da cultura, quanto da religião. Essas influências ancestrais, elas podem definir o seu sistema de crença,
os seus comportamentos, as suas emoções. Por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito na tecelã, a raiva ancestral. Por que essa raiva? Vou dar uma chave para vocês aqui que vocês vão amar. Segura aí. O que mais? Questões de tabus, de lealdades familiares, segredos, eventos traumáticos. Então, quando a gente olha para o nosso conteúdo ancestral, a gente pode olhar para esse conteúdo por duas perspectivas. Eu trabalho bastante isso, quem é minha aluna de outros cursos vai entender. Qual a primeira perspectiva? A perspectiva sistêmica, ou seja, eu integro um sistema que tem uma realidade, e eu faço parte dessa realidade. Então, tanto esse conteúdo está dentro de mim, quanto eu dentro dele. Essa é a perspectiva ancestral. Desculpa, sistêmica, mas que não é a que a gente vai falar aqui. Qual que é a diferença da perspectiva psicanalítica, que é o que a gente aborda na tecelã? O Jung, ele teve um entendimento assim, ó, que vale diamantes. Por quê? Ele identificou que o inconsciente funciona de forma compensatória. A finalidade do inconsciente, o que move o inconsciente é compensatório. Então, a partir desse entendimento, ele definiu que, dentro dessas partes que compõem a nossa psique, em uma mulher, o seu inconsciente é masculino. E em um homem, o seu inconsciente é predominantemente feminino. Daí que vem a questão. Por quê? Se o feminino, homens e mulheres têm esse feminino, esse conteúdo. Imagina que esse feminino está cheio de dor, esse conteúdo interno está cheio de dor. Como uma mulher vai lidar com esse conteúdo ancestral cheio de dor? Através do seu inconsciente. Esse inconsciente compensatório vai olhar para essa dor por uma perspectiva masculina, ou seja, raiva, e vai se comprometer por amor a vingar esse conteúdo. Então, quanto mais dor há no conteúdo ancestral de uma mulher, mais heroína, raivosa e militante ela é. Por quê? Porque o seu inconsciente é masculino e entende por sua função vingar essa história, mudar essa história. Já no caso de um homem, que pode ter essa mesma quantidade de dor dentro do seu feminino, o seu inconsciente é feminino. Então fica o quê? Impotente diante daquela dor. Vocês percebem como é diferente? Quanto mais dor uma mulher carrega, mais reativa ela é, mais heroína ela é, mais vingativa, mais militante ela é. Quanto mais dor tem na alma de um homem, mais impotente ele é, mais melancólico ele é. Porque o seu inconsciente é compensatório. Então, a gente precisa trabalhar esse conteúdo inconsciente de maneira diferente num homem e em uma mulher. E se a gente não trabalha essa camada, a gente não consegue chegar nesse lugar que é único. Porque o ancestral, hierarquicamente, vem primeiro. Então, a gente precisa olhar para esse conteúdo ancestral. Vocês estão compreendendo isso? Sim? Está fazendo sentido isso para vocês? Então, esse trabalho com o conteúdo ancestral, ele é muito importante para a gente trabalhar esse processo de individuação. Porque individuação significa se individuar desse conteúdo, se perceber diferente desse conteúdo e se posicionar de maneira assertiva com relação a esse conteúdo. Isso quer dizer, simplesmente vou falar, isso aqui não é meu e vou jogar fora? Não, porque isso me compõe. Mas eu vou integrar isso de maneira que isso não me possua. Por quê? Jung, ele dizia o quê? Que nós, no nosso processo de inconsciência, a gente era possuído arquetipicamente. Então, uma abordagem completamente diferente dessa abordagem que a gente vê por aí, mais do marketing, que é ativar arquétipos como um modelo de sucesso.
Isso é completamente contrário à proposta de Jung, porque ele dizia que nós podemos ficar possuídos por arquétipos, por não discernir esses arquétipos. Então, esse processo de ir separando o joio do trigo dentro de nós é essencial. Sem ele, não há cura do feminino, tá? Dentro dessa perspectiva, então, de que o inconsciente é compensatório, então eu tenho uma porção que eu manifesto na sociedade e uma porção compensatória, que é, no caso de uma mulher, um homem, que Jung vai chamar de ânimos, no caso da mulher, e de ânima, no caso do homem. Não há como haver é ótimo, não há como acontecer a individuação sem haver o casamento psíquico dessas partes que nos compõem. Então, assim como eu tenho que integrar a minha sombra, eu tenho que promover esse casamento psíquico do masculino e do feminino dentro de mim. E a gente vai trabalhando isso na tecelã, camada por camada, até você conseguir chegar nesse casamento, tá? Então, como eu disse, não é que primeiro módulo, casamento, não é assim. Os módulos são divididos e em cada módulo tem um aspecto que vai te ajudar lá no final chegar no casamento, tá? Para você, a ideia aqui é você te dar confiança de você entender. É um processo profundo, é um processo estruturado, e eu vou viver esse processo sendo guiado por ele. Por quê? Qual que é o grande diferencial dessa proposta que eu estou fazendo para vocês? É trabalhar esse conteúdo a partir da ativação de um conteúdo que está dentro de você e que você não sabe, partindo do princípio que você é dominada por ele. Então, veja, arquetipicamente, por essa perspectiva de Jung, toda a sua força, toda a sua energia está comprometida com essas identificações arquetípicas que você nem sabe que tem, mas que você está perseguindo. Parte dessas identificações vem desse conteúdo ancestral. Como é que a gente vai fazer para fazer um processo de individuação e de realização pessoal? A gente tem que pegar de volta toda essa energia psíquica que está comprometida com aquilo, para que você tenha ela para fazer o que você quiser com ela. Então, por isso a ideia de uma tecelã, porque a gente tem que pegar, imaginar que a nossa energia psíquica são como fios e recolher esses fios. Para então, com todos esses novelos recolhidos, você poder tecer a identidade que você quer. Entende? E a gente vai fazendo isso como? Utilizando de conteúdo arquetípico. Como é que funciona o conteúdo arquetípico? Ele aciona coisas dentro de você que você não faz ideia que está aí. Através do quê? Através de contos, através de símbolos, através de tudo aquilo que está armazenado nesse lago de consciência, como se tivesse um lago, assim. Sabe aquela água bem transparente em cima e lá embaixo é turva? E aí, de repente, você joga uma pedrinha e a pedrinha bate lá no fundo e aquela areinha bem fina que está lá embaixo, ela sobe. Esse conteúdo que sobe é o que vai ser trabalhado, identificado e recolhida essa energia. Aí joga mais uma pedrinha, mexe, toca lá no fundo do lago, o conteúdo emerge e assim sucessivamente. É assim que a gente vai fazendo no processo, tá? Próximo pilar. Então, esse primeiro pilar é todo esse processo de identificação arquetípica. Segundo pilar, autovalidação. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva que eu falei aqui para vocês, sobre a gente trazer aquilo que nos interessa, que a gente admira. Então, de repente, a gente vê alguém que a gente admira, e aí, de alguma maneira, a gente tem alguma coisa nessa pessoa que a gente quer, que a gente gosta, e que a gente quer desenvolver em nós. E aí, eu faço o quê? Vamos supor uma coisa que mulher faz muito, assim, esmalte. Então, de repente, se você começa a seguir uma pessoa, por exemplo, que só usa esmalte preto.
só usa esmalte preto. E aí, de repente, você começa a gostar. Vamos supor que é uma pessoa muito empreendedora e que está ensinando sobre como você ser empreendedora. E aí, inconscientemente, você vai lá e faz o quê? Começa a pintar a unha de preto. Começa a sentir uma vontade. Nossa, eu nunca passei essa cor. Mas você sente aquela vontade de passar aquele esmalte. Por quê? Porque você se identificou com um símbolo de algo que você quer desenvolver em você, mas ainda não tem força psíquica para isso. E aí, imagina inúmeras histórias na vida que você vai fazendo isso, se identificando e pegando aquela parte, se identificando e pegando aquela parte. E aí, chega uma hora na vida que você está exausta, porque você tem que pintar a unha de preto, tem que ser uma mãe daquele jeito, tem que, de tudo aquilo que você se identificou fora, porque tem aspectos, você viu ali aspectos que são seus, mas que você ainda não desenvolveu, e aí você fica tentando atingir esse resultado via identificação. Vocês entenderam como é que funciona? Sim? Então, aí o que acontece no final? Frustração e exaustão. Então, a gente precisa viver um processo de recolher esses processos de identificação. Quando a gente faz essa identificação, a gente está buscando o quê? Validação. Então, paralelo a esse processo que a gente trabalha no profundo, cada camada que a gente trabalha no profundo, a gente tem que trabalhar a manifestação disso via autovalidação. Então, aqui vai ter vários aspectos que estão relacionados, por exemplo, a essa ideia de autocuidado, autoestima. Essas coisas todas fazem parte? Sim, todas elas fazem parte, dentro desse processo maior. Se você só pegar essa parte e falar, olha, agora eu estou trabalhando no meu feminino, então agora eu me cuido, agora eu passo creme, agora eu tenho meu momento para mim, agora eu estou indo na academia, agora eu estou cuidando da minha alimentação, agora eu faço a minha unha toda semana, agora eu cuido do meu cabelo. Tudo isso está... Você está trabalhando essa camada profunda do feminino? Não. Não, você está trabalhando só essa parte externa. Agora, quando você trabalha esse processo que vem do profundo, aí você trabalha a autovalidação desse conteúdo. Como? Validando aquilo que você sente, acolhendo aquilo que você sente, validando as suas próprias experiências. Então, por exemplo, vamos supor que você passe por um término de relação muito sofrida. E aí, você fica esperando que alguém... Eu recebo muito esse tipo de mensagem. Dani, porque ele era narcisista, é assim, assim, assado, não sei o quê, O que essa pessoa está buscando? A validação de, isso mesmo. Não dava mesmo para você ter ficado nessa situação. Você tinha que ter saído mesmo. Parabéns, você está de parabéns. Você é uma mulher forte. Essa validação vem de fora. Mas e quando ela não vem? Quantas mulheres estão presas, por exemplo, por causa de relacionamentos narcisistas, assistindo 1000 vezes perfis e mais perfis que falam sobre o narcisista, tentando validar algo que ela não consegue validar sozinha. Por quê? Todo esse processo de como uma mulher vai construindo a sua identidade é refém de uma validação externa. Então, o processo de musculatura da alma envolve identificar onde eu estou refém dessa validação externa e me responsabilizar por essa autovalidação. Em quais áreas? Inúmeras. Por exemplo, em autoconhecimento, quando você começa a olhar para a sua própria história a partir de um mapa, e você fala, então foi isso que aconteceu comigo. Esse processo de autoconhecimento, de autoeducação, que é o que você está fazendo aqui, isso aqui é autoeducação. Essa autoeducação, que é buscar um conhecimento, que vai promover autoconhecimento, tem que resultar em autovalidação. Vocês entendem isso? Que é, agora eu entendi o que aconteceu comigo. Agora eu sei em que etapa eu estou. E aí, eu própria vou promover essa autovalidação, que é ficar feliz porque, nossa, eu consegui concluir essa etapa. Eu vou promover automotivação, porque eu vou falar, não, você já fez essa e essa, falta isso aqui.
Ah, foi aqui que você errou. Tudo isso dentro desse processo de autoconhecimento, autoeducação e autovalidação. Outro aspecto da autovalidação, a aceitação. A aceitação, não é fácil a gente descobrir a própria sombra, porque a gente gosta de parecer inocente, de parecer boazinha, de parecer maravilhosa, iluminada. Quem é que quer descobrir a própria sombra? Agora, quando que a gente fica forte? Quando a gente aceita a própria sombra, quando a gente aceita as escolhas do passado, quando a gente aceita e valida as emoções do passado, quando a gente dá pertencimento a isso, quando a gente concorda com comportamentos do passado. Porque às vezes é muito difícil a gente olhar e perceber que a gente estragou uma oportunidade profissional maravilhosa. Agora, como que eu lido com as escolhas que eu fiz? Para poder encerrar aquilo, recolher a energia que está comprometida naquele conflito, para eu poder seguir em frente, nesse processo de autovalidação, que existem várias etapas. Outra questão que envolve autovalidação, estabelecimento de metas realistas. Por quê? Por causa, muitas vezes, da gente não compreender o processo de individuação, a gente, às vezes, está com, por exemplo, 40 anos com metas dos 20. Não encerra aquilo. Não compreende. Não atualiza. Quantas vezes eu converso com mulheres, na época que eu atendi, então, com mulheres que buscavam para o seu relacionamento o seu ideal adolescente. E aí surgiu uma possibilidade de um homem normal, comum. Então pensa, quantas mulheres eu já atendi que saíram da sua primeira relação, não deu certo, tem filho, não sei o quê, e aí vai se relacionar com um homem e fala, mas sabe o que acontece, Dani? Ele mora com a mãe, sabe? Ele mora com a mãe, e eu não queria, sabe, um homem de 40 anos que ainda mora com a mãe e que não é ambicioso. Aí, às vezes, a gente tem que falar, querida, deixa eu falar uma coisa, você tem, sei lá, 40 anos, tem um filho, tem uma relação, já foi casada, só que você está procurando um homem do seu perfil ideal, um homem empreendedor, um homem isso, um homem aquilo outro, um homem aquilo outro. Agora, você acha que esse homem, que, como é que fala quando a gente marca pontos em todos os itens da lista, que esse homem vai escolher uma mulher com esse perfil para se relacionar? Não vai. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente tem metas que não são realistas. E por conta dessas metas que não são realistas, a gente não constrói nada. Porque a gente está refém de uma idealização, de uma identificação arquetípica de quando a gente era adolescente. E aí não validei as minhas escolhas, não validei os meus comportamentos, não validei os meus erros, não integrei a minha sombra e sigo perseguindo aquela idealização e acumulando frustração a vida inteira. Então, a gente tem que fazer esse caminho de volta e ir recolhendo. E esse processo de autovalidação é o meio do processo que vai concluindo. É como se, usando uma linguagem de tecelã, como se a gente vai costurando, e aí você costura uma parte, aí é bom que você faça o quê? Arremata, né? Você não vai costurar uma coisa inteira sem nenhum arremate. Por quê? Se o fio correr, você perde todo o trabalho que você fez. Então, é inteligente, de tempos em tempos, arrematar, porque daí você só tem aquele último pedacinho, caso dê algum problema. Então, esse processo envolve todo esse processo de autovalidação, que também tem todo esse processo de autocuidado que eu falei, ele encaixa aqui nesse processo de autovalidação, que envolve autoaceitação do corpo, das características pessoais, da personalidade, da história de vida, vai envolver consciência emocional. Por quê? Porque é daqui que vai nascer a autoexpressão. Então, aqui entram todas as atividades complementares, que são muito importantes quando a gente começa a trabalhar esse processo interno. Por exemplo, comecei a trabalhar a cura do meu feminino e comecei a pintar. Essa autoexpressão, essa arte, comecei a dançar.
comecei a tocar um instrumento musical, comecei a escrever poesia, voltei a fazer uma coisa que eu gostava. Tudo isso está onde? Dentro desse pilar da autovalidação, onde eu expresso esse conteúdo interno, essa criatividade. Então, dá para curar o feminino só fazendo um curso de aquarela do feminino? Não. Porque isso faz parte, isso existe, viu? Aquarela para a cura do feminino. É maravilhosa a proposta, mas dentro de um contexto maior. Porque essa autoexpressão, ela tem que estar dentro de todo esse conjunto que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Terceiro pilar desse processo de individuação. Trabalhar a simbiose. Por quê? Quanto mais a minha identidade é refém da validação de outra pessoa, mais eu sou vítima de relações simbióticas. Então, por exemplo, uma mulher que não tem a aprovação da mãe fica refém daquela relação a vida inteira. Não consegue ir. Porque a mãe não deu esse aval. Então, aquela mãe que é crítica, aquela mãe que é narcisista, aquela mãe que não aprova nada, aquela mãe que gera dependência, mantém a filha dentro deste lugar da relação simbiótica. E aí, essa mulher vai fazer escolhas de relacionamento, escolhas objetais, né? Escolhas de objeto, de amor, relacionadas a esse modelo. Então, se eu não tinha validação na minha casa, eu vou escolher que tipo de relacionamento? Relacionamento sem validação. Para ver se eu consigo concluir aquela gestalt, concluir aquela parte. Finalmente ser validada para seguir adiante. Ou seja, todos os meus relacionamentos, eles ficam refém de uma ideia que é validar uma identidade. Então, conforme a gente vai avançando nesse processo de mergulha, acessa as identificações, esse conteúdo ancestral, passa pelo processo de autovalidação, o que vai acontecendo nas nossas relações, que em geral são muito simbióticas? Elas vão caminhando para o sadio. O que é esse sadio? A troca ganha-ganha. Qual que é o não sadio? Eu me anulo completamente em troca de você ficar comigo. Então, a maior parte das mulheres inseguras, mulheres que não têm a validação da própria identidade, que não transitam dentro desse feminino, elas se envolvem em relacionamentos onde elas fazem essa troca. Eu vou me anular e fazer tudo para você em troca de você me aceitar, em troca de você me amar, em troca de você cuidar de mim. E conforme a gente vai avançando nesse processo, essa simbiose que tem um aspecto sadio, ela vai se manifestando nas relações de maneira a promover ganha-ganha. Então, dentro desses mergulhos, a gente tem que ir lá na simbiose original, que é o relacionamento com a mãe, e vir tratando essas relações simbióticas até chegar nesse lugar do ganha-ganha. Como é que isso funciona no ganha-ganha? Nas relações de amizade, com interesses em comum, com apoio emocional. Quanto mais imatura a gente mais simbióticas são as nossas relações. Ou seja, eu só sou amigo de quem gosta exatamente da mesma coisa que eu. Isso é uma coisa de adolescente, né? Aí, se você muda de interesse, aí você não tem como continuar com aquela amizade. Por exemplo, duas amigas adolescentes, até que uma vai lá e arranja namorado. O que acontece? A relação não tem como permanecer, porque ela era simbiótica. Ela não tinha troca. E aí essa pessoa foi lá e trocou. Ela quer viver agora a simbiose com o namorado. E aí a amiga se sente completamente abandonada, desamparada, traída. Olha, eu fiz tudo por essa amizade, mas agora que ela tem namorado, agora que ela casou, agora que tal coisa, ela me abandonou. Quando que isso caminha para o sadio? Quando a gente consegue viver apoio nas relações
por interesses distintos. Então, eu escuto muito isso também das mulheres. Dani, sabe o que eu acho muito ruim? Todas as minhas amigas imitam tudo que eu faço. Se eu resolvo fazer uma coisa, todas elas resolvem fazer. Se eu não sei o quê, porque as relações simbióticas, elas marcam, elas são uma característica do feminino ferido. Quando você vai validando a sua própria identidade, você vai conseguindo falar, que legal que você está fazendo agora, sei lá, aula de X. Eu não vou precisar fazer também, porque eu tenho os meus próprios interesses, eu tenho os meus próprios hobbies, você tem os seus, eu tenho os meus, e posso apoiar você nos seus. Se eu não tenho essa validação, eu olho e falo, que legal, daí a pessoa sai e fala, nossa, você viu? Gente, mas que horror aquilo. Porque eu não consigo proporcionar esse apoio emocional para pessoas com interesses e validar as conquistas das outras pessoas, porque estou presa numa relação simbiótica e eu me alimento emocionalmente daquela relação. A mesma coisa no trabalho, onde eu consigo trabalhar de maneira segura com profissionais que têm habilidades complementares. Quando eu tenho o feminino ferido, eu me sinto insegura, porque eu acho que essa pessoa pode ser melhor que eu, então eu quero fazer o que todo mundo faz. E não consigo validar o que as outras pessoas fazem, porque tenho medo de que isso tome o meu próprio lugar, tá? A mesma coisa em parcerias amorosas. Quando que eu sei que não tá sadio? Quando eu não me sinto apoiada e livre para crescer. Seja em que assunto for. Vou fazer um curso. Outro curso? Você fica fazendo esse monte de curso aí, fica gastando dinheiro e isso daí não resulta em nada. Relação simbiótica negativa, adoecida. Porque dentro dessa relação ganha-ganha, eu fico feliz da outra pessoa ter interesse. Então, na relação negativa, eu falo, você vai comprar mais um curso? E esse monte de curso que você não faz? Faz esses outros aí que você não termina nunca, depois você faz mais um. Quando eu consigo fazer essa troca de maneira a apoiar, eu falo, que legal, você vai fazer esse, que bom. Mas eu tô meio assim, porque eu já tenho tantos. Mas você vai fazendo aos pouquinhos. O bom é que você está investindo em você, o bom é que você está buscando, né? É assim, não desiste, não. Você percebe a diferença do apoio? Quando que eu consigo fazer esse apoio? Quando eu estou numa relação onde eu não sou refém da validação da outra pessoa, tá? A mesma coisa nas relações familiares. Por exemplo, entre pais e filhos. Quando eu estou com o feminino ferido, os pais devem para mim. E eu me sinto culpada toda vez que eu faço uma escolha. Quando eu vivo esse processo de validação, eu consigo deixar que os meus pais façam as escolhas deles, dos jeitos deles, e tá tudo certo, porque eu também estou fazendo as minhas próprias escolhas. Não dependo daquela validação e nem paraliso com aquela crítica. Outra questão importante, nas trocas profissionais. Por exemplo, se eu sou terapeuta, se eu sou professora, se eu trabalho com clientes, médicos, psicólogos, etc. A pessoa que é refém desse modelo simbiótico vive exausta porque sempre dá demais para gerar dependência na outra pessoa e, consequentemente, ser validado. Conforme eu vou curando isso em mim, eu vou curando esse feminino e vivendo esse processo de validação dessa identidade, eu consigo trabalhar com esse ganha-ganha. Isso aqui que eu tenho para te oferecer, esse aqui é o meu trabalho, qual é o valor? É tanto. Mas é que não tem como você fazer um pacote? Não trabalho com pacote. Porque eu saio desse lugar. Vocês estão compreendendo isso, gente? Sim, vocês estão com uma carinha de sono aí. Mas é que vai mexer nos assuntos aí dentro da gente. Chegamos no quarto pilar. Então, recapitulando. Primeiro pilar, conteúdo ancestral, que vai determinar como funciona a minha compensação inconsciente. Então, não tem como eu mudar o jogo da compensação inconsciente sem trabalhar o conteúdo ancestral.
Não tem como eu deixar de ser uma mulher reativa, crítica e raivosa, não tem como eu trabalhar o meu ânimos, né, e tornar esse ânimos um parceiro e viver um casamento psíquico com ele se eu não trabalho o conteúdo ancestral. Do contrário, eu vou ficar refém dessa raiva e dessa postura vingativa. Segundo pilar, todos os aspectos da autovalidação, que vai me tirando desse lugar de ficar refém da validação externa, vou trabalhando os meus conteúdos e vou me validando, vou recolhendo esses fios psíquicos. Terceiro pilar, transicionar as relações simbióticas, podendo existir dentro das relações e caminhando, saindo da anulação e caminhando para o ganha-ganha. E último pilar, a desidentificação arquetípica. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou ler aqui para vocês. A desidentificação arquetípica é um processo psicológico e, presta atenção, espiritual. Segundo Jung, essa desidentificação arquetípica é também espiritual. Por quê? Porque nós, quando estamos reféns dessa identificação arquetípica, estamos possuídos arquetipicamente. E isso, muitas vezes, ganha roupagens espirituais. Eu explico isso melhor durante a tecelã, não vou me aprofundar aqui, tá? Então, essa desidentificação, ela é o processo pelo qual uma pessoa se torna consciente e, consequentemente, consegue se distanciar desses padrões arquetípicos que governaram, que podem ter governado aspectos não examinados de sua vida e de seus comportamentos. Então, uma das coisas que mais choca as novas tecelãs é quando elas vão descobrindo, meu Deus, eu estou completamente dominada por esse arquétipo que eu nem sabia que eu existia. Nem sabia que isso existia, e eu sou a descrição, estou completamente dominada por isso. E a liberdade que a gente vai sentindo quando vai se desidentificando, como fica mais leve, sabe? E como a gente vai ganhando, recuperando essa energia, ganhando força para ir desenvolvendo essa identidade, tá? Essa desidentificação arquetípica, ela envolve vários passos. Os principais, tomar consciência, e isso você vai viver sendo exposta a esse conteúdo. A gente estuda inúmeros arquétipos que vão aprisionando as mulheres na sua jornada psíquica. Você vai aprendendo como ir se desidentificando desses arquétipos, né? A partir dessa tomada de consciência, você identifica qual é o arquétipo que você está mais refém e, consequentemente, se desidentifica. Sem esse processo, consciência, identificação e desidentificação, você não recolhe a força para terminar a obra-prima da sua identidade. Não tem como você, cansada, exausta, cheia de marcas, como você está agora, entrar num processo de empreendimento, por exemplo, agora eu vou empreender profissionalmente, agora eu vou fazer isso num relacionamento, agora eu vou fazer aquilo outro, sem entender que grande parte da sua força psíquica está comprometida. E você não sabe nem com o quê. Esse é o mais importante que eu quero que você entenda. Porque esse é o grande diferencial. A gente tem que ir lá e tem que recolher essa energia. E esse é o processo de cura. Encerrar ciclos, recolher essa energia, pegar esses novelos que estão comprometidos com obras inacabadas. É como se você fosse uma crocheteira que tivesse começado várias coisas e não tivesse terminado nenhuma peça. Então, suas agulhas são todas lá, você tem um monte de material que não termina. E aí você fica exausta e sempre se cobrando, pô, não terminei. O que tem que fazer? Tem que ir lá, tem que concluir aquelas coisas, tem que recolher essa energia. Encerrar esses assuntos, integrar essas partes, para daí, de posse de toda essa energia, você possa falar, agora vou começar um novo capítulo da minha história. E aí, dentro desse processo da tecelã, a gente vai trabalhar isso em cada etapa da vida. O que eu estou explicando aqui para vocês é a estrutura do que está por trás do que você vai viver. Ali na tecelã, você vai fazer o quê? Você vai se expor ao conteúdo. E esse conteúdo vai fazer emergir conteúdos dentro de você.
E você vai começar a identificar inúmeras coisas, e entender por que você fez as escolhas que você fez, quais são os lugares onde você está presa, como trabalhar esses conteúdos. É um processo muito rico, cheio de vivência, sabe, com essas porções da sua psique. Vocês vão amar. Deixa eu explicar também uma outra coisa maravilhosa aqui para vocês, antes da gente encerrar. Que vocês entraram na lista de espera e vocês sabem que a lista de espera tem benefícios, né? Aí a gente inventou uma moda nova dentro desses benefícios. Um presente para vocês, porque decidiram ficar aqui comigo, né? Ouvir essa aula gigante e tudo mais. As 100 primeiras vão ganhar a apostila física na sua casa. Olha, ó, para vocês entenderem o conteúdo do curso, ó, é isso aqui, ó. Para vocês poderem fazer as aulas acompanhando aqui. Vocês vão amar, gente. Eu amo essa apostila, ela é linda. E ela tem lugar para anotação. Tem os exercícios que vocês vão fazer. Tem os contos que a gente vai analisar. É muito rico. O que mais que vocês vão ganhar? Vão ganhar o curso A Heroína no Divã. Por que esse curso é tão sensacional? Porque a gente trabalha bastante da heroína na Tecelã, mas eu fiz um outro curso com mais conteúdo só sobre essa parte, porque ela trabalha muito esse conteúdo ancestral e essa raiva, sabe? E essa mulher que vai desesperada, movida, né, por esse masculino, porque não consegue lidar com o feminino. E junto com isso, junto com o curso, vocês vão ganhar o livro. Tem como, né, gente? Você não... Olha... Aqui fala, quem falou da fome de amor, ó, casamento e fome de amor. O conteúdo do livro é diferente do conteúdo das aulas do curso, tá? Então, vocês vão ter muito conteúdo. As etapas do processo de cura do feminino aqui. Vocês vão ter, olha, é muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Síndrome da impostora. Todo mundo gosta de perguntar das coisas da síndrome da impostora, né? Qual que é a ferida que causa a síndrome da impostora? A síndrome da Mulher Maravilha. Vocês que trabalham com mulheres vão amar. O verdadeiro poder de uma mulher. Tudo isso está aqui, tá? Espero que vocês se tornem tecelãs, que a gente viva esse processo maravilhoso juntos. A gente tem um grupo no Telegram para essas trocas, né, para vocês poderem trocar umas com as outras, para vocês poderem fazer pergunta para mim lá, eu respondo daí, porque a pergunta de uma, muitas vezes, é a pergunta de todo mundo. E na plataforma também, embaixo de cada aula, tem um lugar para você fazer pergunta, que sou eu que responde, não é ninguém, nenhuma outra pessoa, sou eu mesmo, tá? Você também pode falar comigo no inbox do Terapia, vocês também podem conversar comigo ali, tá? Eu desejo que vocês tenham um mergulho extraordinário. A Tecelã mudou a minha vida, é um acúmulo de um conhecimento de muitos anos, mudou a vida da maioria das mulheres que trabalham aqui na equipe do Terapia, que estão aqui com a gente. A Tecelã, a gente brinca assim, o caminhão da Tecelã está passando na sua rua, porque cada turma que a gente vive, todas nós, a gente vive mais um mergulho e mais um processo lá. Sim, mudou a vida de todas nós, sabe? A Tecelã é uma paixão, é uma obra-prima, e eu espero mesmo que vocês aproveitem ao máximo.